Aplauda Ele nessa noite. Aviva-nos, Aleluia. Adore a Ele com seus aplausos. Aleluia. Ah, Senhor, Tu és o nosso predileto, nosso preferido, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa. Mais uma noite te adorando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Shalom, igreja. Aleluia. É muito bom estar na casa do Pai, sentir essa presença. Aleluia. Eu queria estar lendo, antes de sentar, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Aleluia. O Senhor diz essa noite: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja o livramento do Senhor. O Senhor está pelejando por você nessa noite. Eu não sei por que você chegou aqui. Talvez você chegou aflito, preocupado, desesperado. Mas o Senhor manda te dizer: nesta peleja é Ele que vai pelejar a sua causa. Somente espera nele, somente confia nele, né? Nós temos um segredo para viver uma vida de conquista, uma vida de vitória. É através da oração. Nós não podemos viver uma vida de conquista se nós não tivermos intimidade com Ele. A gente só vai adquirir intimidade nos relacionando, buscando a presença dEle. Nós precisamos aprender novamente a cultura da oração. Muitos têm se perdido durante os anos. A cultura de orar, de ter aquele tempo de intimidade com Deus. Muitas vezes nós queremos orar somente quando nós chegamos aqui na casa do Pai. Nós queremos orar somente quando nós chegamos aqui. Mas uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida com Deus: aqui eu oro pelas causas da igreja, aqui eu oro pela obra, mas lá na minha casa eu oro pelas minhas causas, eu oro pelas minhas necessidades. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que Ele te ouve em segredo. O Senhor quer intimidade conosco. O Senhor, Ele quer ter uma vida de intimidade conosco. Quando nós buscamos a Ele, quando nós buscamos através da oração, nós vamos criando intimidade. Não tem como. A gente vê que hoje em dia os relacionamentos entre família, entre pai e filhos têm ficado cada vez mais frios. Muitos pais quase nem veem os seus filhos muitas vezes chegam, não tem um relacionamento de intimidade com o pai. E muitas vezes essa cultura está vindo para a casa do Senhor. Essa cultura de frieza, de relacionamento entre pai e filho, muitas vezes está atingindo a própria igreja. E nós não temos mais essa intimidade. Muitas vezes estamos buscando os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades. Mas não buscamos essa cultura de ter um momento de intimidade com o Senhor. Deus, em todos os momentos, Ele quer se relacionar com nós. Em todos os momentos, não só quando eu estou na casa do Senhor, em todos os momentos, Deus, Ele busca um relacionamento, Ele busca uma intimidade conosco. E nós só vamos ter uma vida de conquista quando nós tivermos uma vida de intimidade com Ele. Talvez você está passando por uma situação complicada
E você fala: Senhor, como que eu vou sair dessa situação? Quando você buscar uma vida de intimidade com Ele, você vai viver uma vida de conquistas. A ciência, ela tem tentado explicar de várias maneiras a oração. A ciência, ela tenta buscar de algumas maneiras explicar, porque hoje em dia a ciência já entendeu que a oração, ela pode trazer muitos benefícios para a nossa vida. Alguns cientistas já têm estudado sobre isso, já têm feito vários estudos relacionados à oração. E a palavra do Senhor diz que quando nós oramos, o nosso corpo ele solta uma substância que traz alegria, que traz refrigério, que traz paz. Uma pessoa que tem vida de oração, ela sempre vai ter a fé dela acrescentada. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela sempre vai saber, dificilmente ela vai entrar numa depressão, dificilmente ela vai ter um problema de ansiedade. Porque o organismo dela, ele solta uma substância que traz alegria. Pode fazer um teste. Quando você dobra o seu joelho e fala com o Senhor, quando você sai, parece que um alívio toma conta do seu corpo. Talvez você não tenha experimentado isso, mas faça essa experiência. O dia que você estiver aflito, angustiado, dobra o seu joelho e fala com o Pai. Quando você levanta, você já levanta outra pessoa. Você já sente aquele refrigério. É a mesma coisa quando nós chegamos aqui na casa do Senhor. Às vezes estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com tantos dias, talvez um dia difícil, um dia complicado, mas quando a gente entra aqui parece que tudo se esquece, né? Eu quando entro na casa do Pai, eu esqueço de tudo que está acontecendo lá fora. É como se todos os seus problemas não existissem. Isso é viver na dependência do Senhor. Isso é aprender a viver na dependência do Senhor. Fala: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem lá no jardim, Ele criou para ter um relacionamento com Ele. A palavra do Senhor diz que todas as tardes Ele vinha se relacionar, Ele vinha conversar, porque Ele queria um momento de intimidade. Deus buscava essa intimidade todos os dias, lá no jardim do Éden com o homem. Mas o homem acabou perdendo essa intimidade quando pecou. Mas hoje nós podemos construir o nosso jardim com Deus. Hoje nós podemos criar o nosso momento com Ele, porque Ele quer ter um momento de intimidade com nós. Ele quer ter um momento, e nós vemos grandes homens de Deus. O Ciro leu aqui a palavra de Josué, uma palavra que eu gosto muito. Todos eles conquistaram grandes batalhas através da oração, através de buscar o Senhor. Lá em Mateus 6,33 diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você ler os versículos anteriores, vai falar que o homem estava ansioso, preocupado com muitas coisas. E nós vivemos nos dias de ansiedade. Ansiedade com trabalho, ansiedade com casa, ansiedade com família. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós estamos aqui buscando Ele, nos entregando a Ele. Nós temos que aprender a viver na dependência dEle. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Será que nós conseguimos viver só na dependência do Senhor, confiando 100%, quando do nosso ao redor parece que tudo está dando errado, parece que o vento está soprando por todos os lados, mas você está ali: eu confio no Senhor, todavia eu confiarei no Senhor. Muitas vezes é pedrada para todo lado, mas você está lá: eu confio no Senhor. A oração, ela vai nos conduzir a viver o propósito de Deus na nossa vida. Não tem como eu entender o meu propósito, aquilo que o Senhor me chamou para viver, se eu não desenvolver essa cultura de oração, de intimidade com Deus. Aqui nós vemos uma situação, né, de Josafá. A palavra do Senhor diz que veio os inimigos veio para destruir, mas ele
Ele começou a lembrar das promessas do Senhor. Falou: Senhor, o Senhor quando tirou meu povo lá do Egito, os meus antepassados, o Senhor disse que nos daria uma terra próspera, uma terra abençoada. O Senhor disse que faria grandes coisas no meio, mas por que agora os inimigos vêm roubar aquilo que o Senhor nos deu? O inimigo, ele sempre vai tentar roubar aquilo que Deus tem nos dado. Ele sempre vai pelejar para tirar a nossa paz. Ele sempre vai pelejar para tirar você da presença de Deus. Mas quando nós desenvolvemos a nossa cultura, o nosso tempo, o nosso momento de intimidade com Deus, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. E quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós não vamos nos abalar por qualquer situação. Quando nós estamos alicerçados na rocha, nós não vamos nos abalar por qualquer situação. Quando nós aprendemos a construir a nossa casa na rocha, não é qualquer vento, não é qualquer chuva, não é qualquer tempestade que vai nos afastar da presença de Deus. O Senhor nos escolheu, Ele te escolheu. Não importa o momento que você está vivendo. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está vivendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Eu creio que se a gente for ouvir a história de cada um aqui, cada um tem as suas dificuldades, os seus momentos, a sua história. Mas nós estamos aqui porque nós já superamos várias histórias. Nós já superamos várias dificuldades. E nós somos mais do que vencedores. Porque se nós olharmos para trás e olhar de onde o Senhor nos tirou, e aonde Ele já tem nos colocado, o que Ele já tem feito na nossa vida, hoje, nós olhamos para trás e falamos: Senhor, eu já venci tantas batalhas, nós já vencemos tantas guerras. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? A palavra do Senhor diz que quando veio aquela notícia ruim, porque muitas vezes nós recebemos notícias ruins, diagnósticos ruins, diagnóstico médico, sempre vem uma notícia ruim. Mas qual é a nossa primeira atitude? Que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, olha essa notícia. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele reuniu todo o povo. Ele se juntou com o povo para buscar o Senhor. Ele se reuniu para orar e buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor veio a Josué: olha, Josué, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Não fuja do seu problema. Não fuja dos seus inimigos. Não adianta a gente se esconder, porque uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar. Às vezes queremos desviar por um caminho, desviar por outro. Queremos fugir. Mas em algum momento nós vamos ter que deparar com aquela situação para resolver. Em algum momento nós vamos ter que solucionar um problema que talvez a gente está há anos empurrando com a barriga, há anos procrastinando, não queremos resolver, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que encarar. E o Senhor falou: Josafá, não pode ir ao encontro dos seus inimigos, Josafá, porque essa peleja é minha. Essa peleja não é sua não, Josafá. Quem vai pelejar sou eu. Quem vai lutar por você sou eu. E o mesmo Deus de Josafá é o mesmo Deus que nós estamos servindo aqui hoje. A palavra do Senhor diz que Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós falamos: o Deus de Davi, o Deus de Josafá, o Deus de Jacó. É o nosso Deus. É o nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou sonhamos. Ele tem poder de fazer muito mais. Ele vai pelejar por nós. Mas nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Eu sempre digo que Deus, ele tem 3 respostas para nós: sim, não e espere. Nem sempre Deus vai dizer sim para nós, porque nem sempre vamos estar prontos para viver aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Nem sempre eu estou pronto para receber aquilo que eu estou pedindo para Deus.
A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de buscar, há o tempo de orar, há o tempo de se humilhar e há o tempo de receber. Muitas vezes é sim, muitas vezes é não. E será que nós estamos preparados para receber o não de Deus? Porque às vezes nós somos como crianças mimadas. Sabe quando você fala para o seu filho, você não vai fazer tal coisa, ele sai batendo pé, ele sai batendo porta, ele sai batendo tudo, porque ele não aceita o seu não? Quem tem filho aqui sabe, nem sempre o seu filho aceita o seu não, porque eles querem as coisas do jeito dele. Você pega uma criança desde pequena, ele já não aceita o não. E nós, muitas vezes, somos como filhos mimados. Deus está falando não, 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 e nós estamos insistindo. Nós estamos insistindo. E muitas vezes lá na frente, as coisas começam a dar errado. Você fala, mas por que, Senhor? Porque eu insisti em algo que não era. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele está sempre se conectando conosco nas mínimas coisas. Às vezes nós esperamos um pregador falar conosco, mas às vezes através de uma criança Deus fala conosco. Através de uma atitude na rua de alguém, Deus fala conosco. Deus, Ele está sempre se conectando conosco. Então nós precisamos estar atento à voz, atento àquilo que Deus tem se comunicado conosco. Deus, Ele buscava intimidade lá no jardim. E essa mesma intimidade Ele quer desenvolver comigo, com você. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Deus, Ele tem filhos íntimos. Não pode ter um cargo de pastor, de missionário, de apóstolo. Para você ter intimidade com Deus, você não precisa ter uma unção. Você não precisa ter um cargo. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu não preciso subir numa plataforma para falar com Deus. Eu não preciso subir numa plataforma para ter intimidade com Ele. Porque Ele fala que a intimidade é lá dentro do meu quarto que eu vou conseguir. É lá dentro do meu quarto que eu vou ter uma intimidade com o Senhor. É no meu relacionamento sozinho, eu e Ele. Porque muitas vezes aqui nós somos uma coisa, mas lá nós rasgamos as nossas vestes. Com Deus nós somos transparentes. Lá nós rasgamos as nossas vestes diante dEle. Fala, Senhor, isso eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. Deus, Ele quer que nós venhamos rasgar as nossas vestes, apresentar a Ele as nossas dificuldades, as nossas guerras. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele reuniu todo o povo e foi encontrar os inimigos. Mas a palavra do Senhor diz que eles foram como? Adorando ao Senhor. Eles não foram murmurando, será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? Não tinha dúvida. Será que vai dar certo? Será que nós vamos ganhar mesmo essa peleja? Será que o Senhor vai ser conosco? Não, eles foram adorando. As armas dele era a adoração. As armas dele era a oração, a adoração. Eles foram simplesmente adorando ao Senhor. Está difícil, louve. Estão se levantando contra você, louve. Está sem dinheiro, louve. Veio o diagnóstico médico que não te favoreceu, louve. Adore. Porque quando você está adorando, Deus está pelejando pela sua causa. A palavra do Senhor diz que quando eles adoravam, enquanto eles louvavam, eles mesmos estavam se destruindo entre eles lá, os próprios inimigos. Quando eles chegaram lá, eles estavam todos mortos. Eles não precisaram nem colocar as mãos, porque o Senhor tinha falado, eu vou pelejar por vocês. Você não vai precisar sujar as suas mãos. É o Senhor que vai pelejar. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai à frente.
Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. O problema é que muitas vezes nós queremos buscar socorro no lugar errado. Queremos buscar conselho com pessoas erradas. Queremos buscar ajuda em lugares errados, em pessoas que não vão edificar em nada a nossa vida. Quantas vezes vamos buscar conselhos com pessoas que não têm nem intimidade com Deus? Quantas vezes vamos pedir ajuda para pessoas que não têm intimidade com Deus? Nós temos que tomar cuidado onde nós buscamos o socorro. Deus, Ele tem instituído líderes, homens e mulheres de Deus no nosso caminho, para que nós possamos buscar muitas vezes ajuda, buscar conselhos. Só que muitas pessoas vão buscar conselhos em lugares errados. E aí quantas vezes vem palavras que não vão edificar em nada a sua vida. E aí você começa só a perder as batalhas, só começa a perder as guerras. Fala: Senhor, o que está acontecendo? Faltou buscar intimidade com Ele. Faltou tempo de oração com Ele. Nós precisamos desenvolver novamente a cultura da oração. Nós precisamos desenvolver a cultura, quem são os cristãos mais velhos sabe, né? Quem é mais antigo aqui na presença de Deus sabe. A gente começava um culto com 30 minutos de oração. Era 30 minutos de oração, né? Os mais antigos tinham esse hábito. Começava orando, era 30 minutos. Alguns lugares até 1 hora de oração. Depois começava o culto, né? Acho que o pastor Celso deve ter presenciado. Mas hoje, muitas vezes a gente chega tão correndo do trabalho, a gente não dobra nem para agradecer. Eu não dobro o joelho nem para agradecer ao Senhor. Já entra, já vem, né? Mas nós precisamos voltar ao nosso momento. Eu sei que às vezes vem correndo do trabalho, mas lá na sua casa, o dia tem 24 horas. O Senhor, Ele nos deu 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e sobra 8 horas, que nós estamos fazendo o que com essas 8 horas? Às vezes não conseguimos passar 1 hora com Ele. Às vezes não conseguimos passar 1 hora de intimidade com Ele. Olha que sobrou 8 horas do nosso dia. Porque o homem dorme 8 horas em média, trabalha 8 horas, contando que tem ida e volta do trabalho, que sobra 6 horas. Passamos horas, muitas vezes numa Netflix, horas no celular, horas fazendo tantas coisas, e deixamos o último momento para o Senhor. Quando Ele quer o primeiro lugar, quando Ele quer intimidade com nós, quando Ele quer criar um relacionamento com o homem. Busque essa intimidade com Deus. Busque novamente. Talvez você em algum momento parou de buscar, mas através da oração grandes coisas. A nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração, é a intimidade com Ele. Não tem arma mais poderosa. Eu estava lendo hoje o livro de Esdras, eu vou ler com vocês. O livro de Esdras 8, 21. Aqui no livro de Esdras 8, 21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Aba, para nos humilhar diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos, para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que os deixam.
Aqui Esdras, o povo tinha sido liberto lá da Babilônia. Eles já tinham a liberdade de voltar. Só que era um caminho perigoso. Era um caminho onde tinha muitos salteadores, muitas pessoas que podiam roubar os bens. Aquela geração que estava voltando para Jerusalém era uma segunda geração. Os pais já tinham se perdido, já tinham morrido muitos. E havia um perigo daquelas pessoas serem influenciadas. Ele tinha todo o poder de pedir ajuda, de pedir um exército para fazer com que eles voltassem. Mas ele foi buscar o Senhor. Ele falou: como que eu vou pedir ajuda física se nós falamos que a mão do Senhor está conosco? Isso é exercer a nossa fé. Nós vemos aqui um grande exemplo. Ele preferiu buscar o Senhor. Falar: não, Senhor, a sua mão está conosco. Se a sua mão está conosco, eu não preciso de ajuda de homens. Eu vou precisar somente da minha intimidade com o Senhor. Ele entendeu que ele tinha que buscar o Senhor. É a mesma coisa lá na passagem de Josafá. Ele sabia que havia uma promessa. Há uma promessa sobre a nossa vida. Quando o Senhor te resgatou, Ele fez uma promessa. Assim como Deus fez uma promessa para o povo do Egito: eu vou te levar para uma terra próspera, uma terra que emana leite e mel. Eu vou te dar um território abençoado. Deus, Ele fez uma promessa para cada um de nós. Deus, Ele fez promessa. Talvez você tenha promessas de 10 anos, 20 anos, ou talvez você nem se lembre das promessas dEle. Mas o Salmo 139 diz que quando nós estávamos sendo gerados, o Senhor estava já nos contemplando dentro do ventre da nossa mãe, e os nossos dias já estavam sendo escritos. Talvez não chegou um profeta e falou para você: olha, isso vai acontecer, isso vai fazer. Mas o Senhor já tinha planejado antes da fundação do mundo a sua história. Já havia um projeto de Deus para a sua vida. Já havia um propósito de Deus. Deus, Ele nos chama para viver um propósito. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Ele não nos chamou para ficarmos estagnados, parados. Ele nos chamou para cumprir um propósito. Porque a palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo Ele já tinha nos escolhido. Só que as nossas escolhas muitas vezes vai nos levar longe desse propósito. As nossas decisões muitas vezes vai nos levar longe do propósito de Deus. Mas quando nós nos voltamos a orar, quando nós voltamos a buscar o Senhor, quando nós buscamos uma vida de intimidade com Ele, Ele vai nos conduzir novamente a viver o propósito que Ele nos chamou para viver. Ele vai nos direcionar para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Ele vai nos conduzir a ter uma vida de conquistas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra, ela já foi liberada sobre nós. A palavra de conquista já foi liberada sobre nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. O Senhor já conquistou na cruz por mim. Ele já conquistou todas as coisas. Então a palavra já está liberada. A vitória já está liberada. As nossas conquistas já estão liberadas. Porque aqui, se você for ver, aqui tem milhares de promessas na palavra de Deus. Tem milhares de promessas para nós aqui. Eu não preciso nem de ouvir um profeta, não. A palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está buscando por alguém da sua família, mas já há uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a promessa a palavra já está liberada sobre a sua casa. A palavra já está liberada sobre a sua família. Há uma promessa para nós. Há uma palavra liberada para todos nós. Mas nós precisamos viver uma vida de intimidade para viver as palavras do Senhor. Porque lá em Deuteronômio 28 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas há uma condição. Lá no primeiro versículo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós buscamos viver os princípios da palavra, quando nós buscamos andar de acordo com a vontade dEle, nós vamos viver uma vida de conquistas. Nós vamos viver uma vida de conquista porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos. Nós vemos, só que muitas vezes nós achamos que os milagres só foram na Bíblia, que os milagres só foram com os homens de Deus. Mas o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dê o primeiro lugar a Ele nessa noite. Dê o primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele sabe tudo que nós necessitamos. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o desejo do nosso coração. Mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para nós. A vontade dEle é a melhor para nós. Deus, Ele tem um projeto. Deus, Ele tem um propósito. Mas nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Muitas vezes precisamos nos posicionar para o Senhor: eis-me aqui diante de Ti. Será que nós temos coragem de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? A gente louva aquele louvar: Deus só precisa de um, eu me disponho. Só que muita gente está louvando, a gente não está nem prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Quantas vezes nós louvamos um louvor aqui, nós não prestamos atenção na letra? Senhor, eu me disponho. Será que nós estamos nos dispondo mesmo a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Senhor, eu me disponho. Abro mão dos meus planos, abro mão das minhas vontades, abro mão das minhas riquezas por Ti. Nós louvamos, será que nós estamos realmente abrindo mão? Porque falar é fácil, né? Eu abro mão dos meus planos, das minhas riquezas. Será que estamos dispostos mesmo a nos entregar? Há uma geração, eu sempre falo para as crianças, eu tenho muita preocupação com essa geração, com essas crianças. Todos os dias o inimigo tem criado algo para investir nas nossas crianças. Todos os dias, ele não para. Eu falo para as crianças isso. Todos os dias. Só que muitas vezes nós estamos tão distraídos e não estamos percebendo. Estamos distraídos. Mas o inimigo, ele não está distraído. Ele trabalha dia e noite para que essa geração de futuros pastores, futuros líderes, futuros apóstolos, futuros pregadores da palavra. Toda vez que eu estou com as crianças, eu falo: aqui tem pregador, aqui tem apóstolo. Todas as vezes que eu estou com eles, eu estou profetizando: aqui tem pregador, aqui tem profetas. Mas nós somos a geração que vai ser um exemplo para eles, de uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Porque quando nós somos exemplo para os nossos filhos, eles vão seguir. Eles vão buscar. Eu vi agora, era eu que ia ficar hoje lá. Eu esqueci que eu ia ministrar a palavra e era eu que ia ficar na salinha, né? Esqueci de me tirar da escala. E as crianças desesperadas ali na porta. Quando eu abri a porta, quase me derrubaram para entrar na sala, né? Eu falei: eles têm sede, né? Eles têm sede de estar na presença de Deus. A Bíblia fala que o nosso coração tem que ser como de criança, né? Essa sede tem que estar dentro de nós. Essa vontade de buscar a presença de Deus tem que estar dentro de nós. Mas não só quando eu estou dentro do culto, não. A minha intimidade com Deus, ela não começa quando eu estou aqui. Ela começa quando eu estou dentro da minha casa. Eu começo me relacionando com Deus dentro da minha casa, no meu momento de intimidade com Ele. O Senhor diz: orai. Lá em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Eu não oro só quando estou na casa do Senhor. Em todo tempo nós temos que estar ligados com o Senhor. Para falar com o Senhor não precisamos de Wi-Fi não. Nós conectamos direto com Ele. Não precisa ligar o Wi-Fi. Aonde você estiver, você se conecta com o Pai. Ele quer se conectar conosco todos os momentos. Ele quer se relacionar conosco. Eu falo para as crianças a explicação que eu dou para eles, né? A gente tem que falar de uma forma lúdica para eles. Que quando Adão e Eva pecou,
e eles se esconderam, quebrou aquela intimidade que eles tinham com Deus, se relacionar com Ele lá no jardim. Eu falo que eles eram que nem dois vagalumes. Quem vai no sítio conhece os vagalumes, fica piscando, né? Eu acredito que Deus via eles com aquela luz que brilhava naquele jardim. Eles brilhavam. E quando nós temos uma vida de oração, a gente resplandece. A presença de Deus, ela resplandece sobre nós. E eu falo para eles que quando eles brilhavam ali no jardim, eu creio que eles resplandeciam. Então era fácil, lógico que Deus via eles, né, em todo momento, mas eles resplandeciam, eles iluminavam aquele jardim. A Bíblia fala que nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que resplandecer também nesse mundo. Como nós vamos brilhar se nós não tivermos uma vida de intimidade? Quando nós vamos resplandecer se nós não tivermos uma vida de intimidade? Nós precisamos voltar a ter uma intimidade com o Pai. Nós não podemos andar na dependência de oração de outras pessoas. Não que nós não podemos pedir, tem momentos que nós precisamos nos reunir como igreja, vamos orar juntos, vamos buscar juntos. Mas o Senhor, Ele quer desenvolver conosco, comigo, com você, essa intimidade de oração. Não existe maior, não existe menor. Existe aqueles que buscam ao Senhor. Ninguém é maior, ninguém é menor no reino de Deus. É aquele que busca, aquele que quer ter uma intimidade, aquele que tem sede da presença dEle. Ele vai estar sempre disponível. Ele vai estar sempre com as suas mãos estendidas, sempre com os seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. A palavra sendo que Ele está sempre com os seus ouvidos prontos para nos ouvir. Então que nós venhamos voltar a essa intimidade com Ele. Que nós venhamos voltar a ter um momento de intimidade com Ele. Eu queria pedir que o louvor venha aqui. Eu queria pedir para a igreja para nós buscarmos um momento de intimidade com Ele. Será que você é capaz de dobrar o seu joelho por um momento? De falar com o Senhor: Senhor, eu quero ter. Se você não pode ajoelhar, não tem problema, ore de pé. Tem pessoas que têm dificuldade. Será que nós podemos, em alguns momentos, orar e falar: Senhor, eu quero desenvolver essa intimidade contigo. Se você tem dificuldade de ficar de joelho, não precisa ficar de joelho, pode ficar de pé. Mas vamos orar por um momento, falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Senhor, fala conosco nessa noite. Nos conduz a viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Mesmo que seja por um momento. Ah, Senhor, eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. Senhor, eu não conheço a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Talvez chegou aqui pessoas com causas impossíveis, Senhor, mas Tu és um Deus que ouve o nosso clamor. Pai, nesse momento nós estamos buscando um momento de intimidade contigo. Nesse momento nós estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, fala com cada um de nós, Senhor. Ah, Senhor, traz a revelação da Sua vontade para a nossa vida. Senhor, nos conduz, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Talvez passamos por um dia corrido, um dia difícil, Senhor, e não tivemos a oportunidade, Senhor, nem de dobrar os nossos joelhos, mas nós estamos aqui entregando esse momento a Ti, Senhor. Nós estamos aqui entregando este momento a Ti, Senhor, para dizer o quanto nós Te amamos, o quanto nós precisamos da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, ouve a oração do Seu povo, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite. Nos perdoa por tantas vezes que negligenciamos a Sua obra. Senhor, nos perdoa por tantas vezes que deixamos de fazer a Sua vontade. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que dizemos não, Senhor, para o propósito, Senhor. Senhor, nos perdoa nessa noite. Nós nos arrependemos, Senhor, pela igreja. Nós nos arrependemos pelos pecados da igreja, pelos pecados nossos, pelos pecados dessa nação, Senhor.
Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nos conduz, Senhor, a viver o primeiro amor, Senhor. Nos conduz a viver as primeiras obras, Senhor. Quando chegamos sedentos na Sua casa, Senhor. Senhor, mas muitas vezes o tempo vai passando, esse amor vai se esfriando, esse desejo de Te servir vai se esfriando, Senhor. Pai, mas nós queremos nos expor, Senhor, essa noite. Senhor, sonda os corações nessa noite. Sonda os corações nessa noite. Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Que nós possamos voltar ao jardim. Que nós possamos voltar, Senhor, à intimidade contigo, Senhor. Que nós possamos voltar a nos relacionar, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Pai, nós precisamos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, essa noite. Quantas vezes dissemos não, Senhor, para a Tua vontade. Quantas vezes, Senhor, deixamos de fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quantas vezes colocamos as nossas prioridades na frente de todas as coisas, quando a Tua palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Levanta, Pai, uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Tua presença. Levanta, Pai, neste lugar um grande exército, Senhor, de homens e mulheres, Senhor, dispostos a Te servir, dispostos a se entregar pelo Teu evangelho. Senhor, que o Teu reino venha sobre este lugar. Pai, nós sabemos que o avivamento virá através de uma vida de oração, uma vida de entrega, Senhor, uma vida de comprometimento com o Teu reino. Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos com a Tua obra. Levanta homens e mulheres comprometidos, Senhor, com a Tua causa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos lançamos na Tua presença. Nós rasgamos as nossas vestes, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Senhor, nós buscamos a Tua presença nessa noite. Senhor, nós Te amamos, Pai. Senhor, que nós possamos voltar, Senhor. Que nós possamos voltar, Senhor, às primeiras obras, Senhor. Senhor, fale com Deus nesse momento. Rasgue o seu coração diante do Senhor nessa noite. Busque intimidade com Ele nessa noite. Nós somos filhos. Senhor, nós Te amamos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor. Venha pelejar, Senhor, pelas nossas causas, Senhor. Aleluia, Jesus. Adore a Ele nessa noite. Exalte o nome dEle nessa noite. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as guerras que você tem enfrentado. Senhor, traz cura nessa noite. Traz cura, Senhor, nessa noite. Nós invocamos a Senhor, a Tua presença. Seja uma noite de cura, uma noite de milagres.